Nanda! Nossa, com esse frio já saiu. Que bagunça. Vou deixar aqui autorização para o seu intercâmbio. Bem aqui na escrivaninha para ela não esquecer. Nossa, mas tão frio, essa menina já saiu? Ai, amiga, você viu aquele sapato? Lindo, né? Não, mas a Jéssica comprou na cor errada. Ridícula aquela cor. É. Ai, amiga, eu tenho que ver as coisas para meu intercâmbio, para minha viagem. Não, eu tô super animada. Eu vou ver a minha autorização, tá? Mas a gente se fala amanhã, a gente se vê no shopping, tá bom? Beijo. Mãe, cheguei. Oi, filha. Onde você foi tão cedo? Ah, eu fui com as meninas no shopping. A Jéssica queria comprar um sapato novo para combinar com a bolsa que ela vai usar na festa do Jeff. Ah, é? Ô, filha, a sua passagem para o seu intercâmbio, autorização, está aqui na escrivaninha, tá? Tá. Então, filha, seu pai vai se enroscar no escritório hoje e vai vir mais tarde para jantar, tá? Que tal se a gente fizer um macarrãozinho para o almoço? Faz tempo que a gente não tem uma massa aqui em casa, né? O que você acha? Ai, tanto faz, mãe. Qualquer coisa tá bom. Tá bom, filha. Olha a sua autorização ali. Se tiver algum problema... Nanda, você está me ouvindo, filha? Hã? Você está me claro ouvindo? que eu tô ouvindo, mãe. É que eu tô preocupada aqui com as coisas da viagem. Só isso. Dá Olha, licença. tá. Tô saindo para fazer uma comprinha para o almoço, tá? Beijinho. Tchau, tchau. Ai, deixa eu mandar uma mensagem pra minha mãe pra lembrar ela da autorização. Certeza que ela vai esquecer. Que bagunça, meu pai. Ah, não, mãe, não. Por quê? Porque você tem sempre que estragar tudo. Que foi, Nanda? Não, O que mãe. aconteceu? Tava tudo tão certinho, o papai fez tudo certo, mas porque você não me deu resposta, eu perdi a viagem. Era muito importante pra mim, mãe. Como eu não te dei... acredito nisso. Nanda, como eu não te dei resposta, Nanda? Deu, mãe, você não me respondeu, eu te falei da autorização. Olha aqui a autorização. O tempo inteiro ela teve aqui. Eu coloquei ela aí ontem. Não, isso daí não tava aí não, mãe, não. Ó, eu te mandei uma mensagem no Orkut, no Facebook, te mandei um e-mail, te mandei até uma mensagem no celular, você não me respondeu. Nanda, você sabe muito bem que eu acesso meu e-mail uma vez ao dia. E você sabe que essa é a forma de eu me comunicar com você. Facebook, Orkut, você sabe que eu não acesso. Era importante pra mim, mãe. Minha filha, desde o começo eu deixei essa autorização aqui para você. Você procurou em todos os lugares. Eu tive do seu lado todo o tempo dizendo, está ali, Nanda, está ali. Se vier algum problema, fale conosco. E você não deu atenção, você procurou em outros lugares. Não, mãe, não acredito que eu perdi a viagem. Nanda, se você perdeu a viagem, o problema é seu, a culpa é sua e não minha. Estamos felizes com a presença de cada um de vocês. E, obviamente, é o nosso desejo que você possa não apenas se sentir bem, mas que você possa ter algo e receber algo muito especial ao estar aqui entre nós. E essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você, juntamente com a sua família, possam juntos, conosco, semana após semana, viver uma experiência real com Deus. E nós temos, queridos, desenvolvido esse processo já por um bom tempo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas quem sabe a título de curiosidade, esta é a 50ª série que nós estamos desenvolvendo na Nova Semente desde 2005. 50 séries. E hoje eu recebi uma informação há pouco que me deixou feliz. Eu tenho aqui em minhas mãos o DVD que tem um significado muito especial para mim. Porque essa foi a primeira série que nós fizemos, a série número 1 da Nova Semente. A série que eu abordei o aspecto do medo. O título é Viva Sem Medo. E no ano passado, no segundo semestre, nós tomamos a decisão de regravar essa série aqui nesse prédio. Então, com a ajuda de valorosas pessoas, nós passamos um domingo
horas aqui e regravamos toda a série, a primeira série da Nova Semente. E aqui primeiro sermão que eu fiz nessa igreja, pare de fugir. Eu lembro bem dele porque eu decorei ele de ponta a ponta. Eu estava tão nervoso para fazer esse sermão, eu me tranquei numa sala e lá eu fiquei por horas estudando. A primeira mensagem que nós tivemos em 2005 tem um significado muito especial. E a você, damos a oportunidade hoje, a saída, se você quiser adquirir, você poderá levar para sua casa a série Viva Sem Medo, e também aqueles que queiram adquiri-la através do nosso website. É só você ir até lá, e lá você poderá adquirir também uma cópia a você ou aos seus amigos. Bem, mas hoje nós estamos dando continuidade à série que iniciamos, essa série Pare e Ouça. Aqueles que aqui estiveram na primeira semana, nós falamos sobre como ouvir a voz de Deus, quão importante é esse processo na nossa vida. Na semana passada, mencionei a vocês algumas das condições para que as nossas preces, elas não sejam apenas ouvidas, mas principalmente atendidas por Deus. E hoje nós vamos, juntos, aprender aquilo que a Bíblia nos fala sobre como reconhecer quando Deus fala conosco. Entre as maneiras que Deus se comunica com você e comigo, encontram-se aquilo que nós chamamos de impressões à nossa mente. O problema aqui é simples. Como saber quando nós somos impressionados por algo, se essa impressão vem de Deus ou não? Esse é um assunto de grande confusão para muitas pessoas. Portanto, nós precisamos compreender bem essa questão para não confundir a voz de Deus com a nossa própria vontade. Temos uma série de textos bíblicos e eu gostaria de convidá-los a acompanhar comigo a leitura no telão. E o primeiro deles nós encontramos no livro de Provérbios, onde Salomão, o homem mais sábio que já viu nesse mundo, ele disse o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Portanto, nem tudo aquilo que vem à nossa mente é a vontade de Deus. Outro aspecto importante nesse reconhecimento é que o mal também causa impressões na nossa mente. A Bíblia, queridos, afirma de maneira inequívoca o seguinte: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Muitos seguem a impressão do mal. E essa é a consequência de ouvir as vozes contrárias à vontade de Deus. Muitas vezes nós somos expostos a sons, imagens e textos que afetam a nossa mente. E alguns pensam que através desses sons, imagens ou textos, pensam que receberam algo proveniente de Deus. Mas nada mais é do que dar ouvidos ao mal. Mas afinal, como reconhecer quando é a voz de Deus? Como ter a certeza de que a mensagem que nós recebemos na nossa mente veio do Criador do universo? Nós precisamos cada vez mais ouvir a voz de Deus, mas como reconhecê-la? Essa é a grande pergunta de hoje. Como reconhecer? Se Deus, através do seu Espírito, envia impressões a nós como seres humanos, como ter a convicção de que aquilo que recebemos vem dele? A Bíblia, queridos, nos adverte da seguinte forma: amigos, e ouçam com atenção, não creiam sempre em tudo que vocês ouvem. Só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus, examinem primeiro para ver se realmente é. Portanto, a própria Bíblia nos diz da importância de nós examinarmos as informações que nós recebemos para ver se verdadeiramente provém de Deus. Como acabamos de ler, precisamos examinar. Em outras palavras, nós precisamos inspecionar minuciosamente, apurar, provar, verificar se a voz é de Deus. E hoje eu gostaria de sugerir a vocês 6 testes, 6 maneiras, 6 formas que podem nos ajudar a como examinar as impressões que vêm a nós, para que nós possamos saber e reconhecer de onde realmente elas vêm. Esses passos, na realidade, são interrelacionados um com o outro. Portanto, nós não podemos simplesmente escolher um desses testes e deixar os outros de lado.
Todos são essenciais. Na realidade, nós precisamos a resposta de cada um deles para que nós possamos ter a nossa examinação de maneira completa. Se uma impressão não passar por todos os 6 passos, você pode ter a certeza que ela não provém de Deus. Por outro lado, se você tiver uma impressão em sua mente e ela passar por todos esses 6 testes, você pode ter a convicção de que Deus está impressionando seu coração. Prontos? Vamos lá? Como testar uma impressão? Primeira delas, primeira pergunta que você precisa fazer. Essa impressão está de acordo com a Bíblia? Queridos, Deus nunca contradiz algo que Ele próprio já revelou na sua palavra. Lucas, lá em seu evangelho, ele diz o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Já no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele afirma o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece por quanto tempo? Para sempre. Percebem? Deus nunca mudará algo que Ele mesmo revelou em sua palavra. Nunca. O Criador do Universo nunca irá dizer a você para ignorar ou desobedecer qualquer um dos princípios que Ele mesmo já estabeleceu em sua palavra. Um dos atributos de Deus é consistência. Ele afirmou algo no passado. E essa mesma questão que Ele afirma no passado é importante hoje e será amanhã. Esse mesmo Deus, Ele afirma a nós: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Portanto, se a Bíblia diz que nós devemos dizer a verdade, não pense que qualquer impressão para viver de maneira contrária possa vir de Deus. Ele nunca faria isso. Além disso, ao referir-se àqueles que se afastam das más influências, a Bíblia também nos afirma: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O mundo diz: não importa com quem você anda. Você é grandinho o suficiente para tomar suas próprias decisões. Só que a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O mundo diz a nós: você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar na sua força. Ouça o seu coração. Deixe que ele te guie. Essa voz dentro de você. Isso é o que o mundo diz. Só que a Bíblia nos fala: quem confia em si mesmo é insensato. Queridos, Deus nunca dirá a você qualquer coisa que vá contra a sua palavra expressa, a Santa Bíblia. O apóstolo Paulo, ele aponta de maneira clara a essa realidade quando ele escreveu: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Portanto, nós não podemos, de maneira alguma, queridos, viver de maneira contrária àquilo que Deus já nos revelou em sua carta de amor. A vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, já está aqui. O que nós precisamos é viver de acordo com aquilo que Ele já nos revelou. Você não precisa perguntar para Deus se você deve ser fiel para sua esposa. Você não precisa perguntar para Deus se você deve viver em comunhão com Ele. Você não precisa perguntar para Deus se você deve levar uma vida em honestidade. Você não precisa perguntar para Deus se você deve ser obediente à sua lei. Tudo aquilo que Deus desejava nos dizer já nos foi revelado. E Deus, Ele não age, queridos, de maneira contrária àquilo que Ele já nos revelou. Esse é o primeiro teste. O primeiro aspecto que nós precisamos ter em mente para que tenhamos a convicção de que uma impressão vem de Deus. Segundo ponto. Ao testar uma impressão em sua mente, pergunte-se: essa impressão me leva a ser mais semelhante a Jesus? Na carta de Paulo aos Filipenses nós encontramos o seguinte conselho: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E Jesus, meus queridos, Jesus, e não outras pessoas. Ele é o padrão que nós devemos seguir.
Ele é o exemplo que nós devemos adotar na nossa própria vida, na nossa própria existência. Caráter apropriado, alegria, paz, esperança, amor, paciência. Todas essas são características que Jesus Cristo demonstrou. Características essas que nós devemos também desenvolver na nossa própria vida. Deus nunca diria qualquer coisa a você que o faria ser diferente de Jesus Cristo. A Bíblia também nos afirma, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Queridos, essas características, elas formam um filtro para que você possa testar qualquer tipo de impressão. A sabedoria do alto e não a ambição egoísta, como diz aqui Tiago, deve ser o principal objetivo da nossa vida. Portanto, qualquer pensamento puro, não egoísta, ele vem de Deus. Do contrário, qualquer pensamento que seja impuro não procede dele. E o mesmo se dá com outros sentimentos negativos que nós temos, como raiva, desprezo, incompreensão, indiferença, parcialismo, discriminação, facilidade. Todos esses sentimentos, cada um deles, são pensamentos que vêm a nós, contrários à paz, à benevolência, à compreensão, à misericórdia, ao amor, sinceridade, que são aspectos que eram claramente vistos e reconhecidos na vida de Jesus Cristo. Quando nós somos confrontados com situações dessa natureza, pergunte a si mesmo, simples, nessa situação que eu estou agora, como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Em primeiro lugar, você deve pensar, isso está de acordo com a Bíblia? Segundo, pense, isso me faz ser mais semelhante a Jesus? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Será que ele agiria assim? Essas são as duas primeiras maneiras de nós testarmos qualquer impressão que venha à nossa mente. O terceiro teste, queridos, é perguntar-se também a si mesmo. Ela está de acordo com o propósito pelo qual foi criado? Lá no livro de Efésios, Paulo escreve no Novo Testamento, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes mesmo de que no momento que cada um de nós nasceu, Deus tinha algo especial para a sua vida e para a minha vida. Um propósito, um plano. E ouçam com atenção aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, aquilo que o próprio Criador afirma, porque sou eu que conheço, diz Deus, os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Portanto, eu repito, queridos, Deus nos criou com um plano em mente. Nós não estamos aqui por acidente. Você não está hoje aqui por acaso. Nós viemos a existir por uma razão. E essa razão está centrada no propósito que Deus tem em mente para a vida de cada um de nós. A vida, queridos, é muito preciosa para simplesmente nós a desperdiçarmos. Mas, infelizmente, não são todos que têm essa mesma perspectiva em sua mente. Pensam que tudo que existe, tudo que vem, tudo aquilo que tem percepção é fruto do acaso. E que devem se esforçar para conseguir mais coisas, mais dinheiro, mais poder, mais fama, sucesso. Mas eu pergunto para vocês, e depois? Hein? E depois? Preste muita atenção, queridos, naquilo que Deus nos aconselha. E aquilo que nós encontramos também no Novo Testamento, no livro de Efésios. Sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam.
Percebem aqui algumas palavras que Paulo utiliza? Ele diz, sejam cuidadosos. E o contrário de cuidadoso é descuidado, negligente. O que Deus está dizendo aqui, queridos, é não sejam descuidados com a sua vida. Não a desperdice. Não jogue sua vida pelo ralo. Aproveitem ao máximo, diz aqui a palavra de Deus, cada oportunidade. E além disso, procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. E aqui vai um segredo, queridos. Quão importante para nós é conhecer a vontade de Deus, de acordo com a maneira pela qual eu e você fomos criados por Ele. Tenho aqui com o meu lado uma amiga, uma simples cadeira. O que é uma cadeira? Quem que me ajuda? O que tem uma cadeira? Pé, quantos? Por quê? 4. O que mais que temos aqui? Um assento e um encosto. Basicamente isso. Para que serve uma cadeira? Para sentar. Igualzinho é que vocês estão sentados. Se nesse momento, de maneira especial, um dos pés desaparecesse da sua cadeira, o que aconteceria? Chão para nós, né? Uma cadeira tem um propósito. E, obviamente, quando foi desenhada essa, é tudo pensado. O ângulo para suas costas, a maneira pela qual você senta, a parte que traz o conforto aqui a você, a acolchoadinha, tem um propósito. Você possa assentar-se, sentir-se bem por um período de tempo. O mesmo princípio, queridos, nós encontramos naquilo que Deus criou a você e a mim. Porque Deus nos criou com um propósito em mente. Ele concedeu a cada um de nós talentos, dons. Deus coloca em nós desejos que nos fazem diferentes uns dos outros. Por exemplo, alguns de nós gostamos de matemática. Quem gosta de matemática aqui? Deixa eu ver. Alguns. Bem-vindo ao time. Outros gostam de história. Quem gosta de história? Outras mãos. Alguns gostam de mecânica. Quem gosta de mecânica? Pouquinhos trocadores de pneus aqui. E outros gostam de culinária. Quem gosta? Que os anjos digam amém por cada um de vocês, né? Como a terra é boa por causa de vocês. Queridos, da mesma maneira que o desenho de uma cadeira tem um propósito, os dons, vimos aqui dons diferentes, né? Gostos diferentes. Os dons, os talentos, as habilidades que nós temos mostram aspectos que Deus deseja que nós desenvolvamos em nós. Por exemplo, por que Deus daria o dom para você ser um grande músico, para depois dizer, não, agora filho, você vai ser um arquiteto? Ele não ia fazer isso com você. Do contrário, se você não consegue perceber a diferença entre um dó e um fá, por que Deus diria para você ser um concertista? Faça, queridos, o seu melhor dentro dos dons, dos talentos que Deus te deu. Porque quando você receber uma impressão em sua mente, pergunte-se, será que essa impressão ela está de acordo com o propósito pela qual eu fui criado por Deus? E você precisa descobrir o sonho de Deus para a sua vida. Por exemplo, na minha própria experiência, se eu recebesse de Deus uma impressão mais ou menos o seguinte: Kleber, meu filho, deixe de ser um pastor e seja um professor de biologia. Eu teria certeza absoluta que isso era do mal. Absoluta. Por quê? Porque eu detesto biologia. Sempre passei, tirava as notas, mas nunca gostei. Não tem a ver comigo. Muito daquilo que Deus deseja para nós está relacionado, queridos, com a maneira pela qual Ele nos criou. O que você faz bem? O que você gosta de fazer? Deus diz que você pode descobrir muita coisa sobre você mesmo ao você contemplar aquilo que você faz bem. Paulo, ouçam com atenção esse texto impressionante, a maneira pela qual Paulo escreve no Novo Testamento: Deus deu, ouçam, queridos, a cada um de nós a habilidade de fazer bem tudo, não determinadas coisas.
Portanto, a voz de Deus nunca irá de maneira contrária àquilo que Deus já colocou dentro de você. Já uma quarta maneira de testar se uma impressão provém de Deus é você também perguntar-se: essa impressão está relacionada com as minhas responsabilidades comigo mesmo? Se a impressão que você recebe não está ligada com a sua responsabilidade, por que Deus diria isso para você? No Evangelho de João, lá no 21º capítulo, Jesus disse para Pedro que ele ia morrer como resultado da sua fé. Só que quando Jesus estava caminhando com Pedro na praia, Pedro ele olha para trás e ele vê João, um outro discípulo amado a uma certa distância, e Pedro pergunta para Jesus: Senhor, e ele? O que vai acontecer com João? E Jesus responde, eu vou até ler. E aqui eu leio na Nova Tradução, de acordo com Kleber: não é da sua conta. Não se preocupe. Cristo diz para Pedro, não é da sua conta. Qual é a lição que nós encontramos aqui? Nós temos que confiar que Deus, Ele impressiona nossa mente de tal forma que nós nos preocupemos com a vontade dEle para a nossa vida. Se eu não consigo sequer entender a motivação por detrás das minhas ações, como é que eu posso descobrir as motivações das outras pessoas? Quando você ouve Deus falando com você, você precisa prestar atenção naquilo que Ele diz para você, e não para a sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo. Pergunte-se a si mesmo: é essa impressão a vontade de Deus para a minha vida? Ouça bem também aquilo que a palavra de Deus nos diz: todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, e nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Somente a Deus teremos de responder por nossos atos. Por essa razão a Bíblia também nos diz de maneira clara e direta: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Queridos, isso nada mais é do que julgar a motivação de outras pessoas. Isso é um erro grave. Portanto, ao você ouvir a voz de Deus, ouça para você, para si mesmo, e não para as outras pessoas. Você precisa ser muito cuidadoso ao você sentir, muito cuidadoso, ao você sentir que você recebeu uma impressão de Deus sobre aquilo que outra pessoa deve fazer. Porque isso é perigoso, queridos. Muitos bons e bem-intencionados cristãos já causaram grandes problemas por agirem de maneira contrária. Sabe o quê? Deus me disse que você vai ser curado. Vem cá. Deus me falou qual que é o seu pecado secreto. Ei, Deus me disse que você precisa investir na minha empresa. Nós precisamos ser muito cuidadosos, queridos, com esse tipo de impressão que envolve outras pessoas. Alguns pensam que tem um dom espiritual, que é o sonho sobre outras pessoas. Mas será que Deus nos fala de aspectos relacionados com outras pessoas? Sim. Mas não tão frequentemente, e principalmente dentro de duas qualificações, eu quero mencioná-las de maneira breve. Deus pode usá-lo ou usá-la apenas para confirmar aquilo que Ele mesmo, Deus, já disse para a pessoa em questão. Algumas vezes eu ouvi Deus falando para mim, só que eu não estava certo sobre a decisão que eu tinha que tomar, e Ele usou outra pessoa para confirmar aquilo que eu já deveria ter visto. E Deus, Ele pode também usá-lo ou usá-la se o seu eu está de lado. Se o seu eu não é o centro da sua vida. Porque Deus, Ele não sonha, Ele não almeja criar super santos. Quando nós pensamos que nós somos diferentes ou especiais por esse dom, ou receber mensagens específicas da parte dEle para outras pessoas. Não. Nós precisamos ser muito cuidadosos quando nós achamos que recebemos uma impressão de Deus sobre
outra pessoa. Muito cuidadosos precisamos ser. E o quinto teste para validar nossa impressão, as impressões que recebemos de Deus. Será que essa impressão visa promover convicção ou condenação? Como já mencionei em outras ocasiões, nós vivemos, queridos, num universo que é regido por certas leis. E grande parte dessas leis, elas são imutáveis. Se nós quebramos algumas dessas leis, as consequências são inevitáveis. Gravidade. Pula na janela, se quebra. É a consequência natural. Mas quando nós infringimos as leis que regem as dimensões morais e espirituais da nossa vida, só pode ter uma certeza, nós iremos nos deparar com consequências. Muitas vezes que causam remorso, culpa, dor, sofrimento. Só que Deus não deseja que você e eu vivamos dessa forma. É por essa razão que no Antigo Testamento nós encontramos o seguinte texto: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. A verdade, queridos, é que, de certa forma, todos nós, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, nós sentiremos algo assim. Pela simples razão de que nenhum de nós aqui é perfeito. No entanto, isso não significa que nós temos que viver sendo dirigidos por esses sentimentos, culpa, remorso. E é nesse momento que nós precisamos entender a diferença entre convicção e condenação. Convicção, queridos, vem de Deus. Condenação vem do maligno. Estar convicto do nosso erro nos leva a buscar transformação na nossa vida. Sentir-se condenado, a culpa só faz você e eu sofrermos, nada mais. A convicção que nos vem através da impressão do Espírito de Deus na nossa vida é sempre específica. A condenação que nos vem através da impressão causada pelo mal, geralmente ela é vaga e não recebemos nenhum tipo de auxílio desse tipo de impressão. A condenação nos diz mais ou menos o seguinte: ei, você não presta, tá vendo? De novo, errou, não tem esperança para você, desiste disso, não vale a pena seguir Jesus Cristo, tá vendo? Você não tem qualquer valor, ninguém se importa por você. A condenação, Cristo, não permite que nós sintamos paz e esperança no coração. Por essa razão, o mal impressiona a nossa mente para que nós nos sintamos sempre culpados, sem esperança. Só que a palavra de Deus, a Bíblia nos afirma: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, se você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, como aquele que dirige a sua existência, se você, através da fé, pede perdão dos seus erros passados, forças para você vencer hoje, sabedoria e esperança para um futuro melhor ao lado desse Deus, tenha a convicção que você receberá a resposta que vem de Deus. A convicção que vem de Deus, que eles realizam esse tipo de trabalho na nossa mente e nos leva a um estado, e aquilo que a Bíblia chama de confissão. É o estado em que você se arrepende, não remorso, você passa pelo arrependimento e finalmente leva à experiência do perdão. A Bíblia também afirma a nós: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Além disso, o próprio Deus afirma: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quais são os resultados? No passado já mencionei a vocês, mas eu gostaria de recapitular. O primeiro deles, quando passamos pela experiência de perdão, queridos, é que, de uma maneira especial, Deus nos perdoa de maneira instantânea. Deus não fica remoendo o teu erro, a tua transgressão. Miqueias afirma: o Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. O Senhor pisará e esmagará nossos pecados, jogará todos eles ao fundo do mar. E além de nos perdoar de maneira instantânea, o segundo resultado é que Deus nos perdoa por completo.
Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. E como a distância do leste para o oeste não tem fim, assim também, queridos, é o tamanho do perdão de Deus. Em outras palavras, como nós encontramos o mesmo texto na tradução da Bíblia Viva, Ele perdoa todos os meus pecados. E, queridos, nós não precisamos apenas entender, mas nós precisamos aceitar o perdão de Deus na nossa vida. E esse processo é fruto da convicção de que nós necessitamos de uma mudança. E essa impressão na nossa mente, queridos, somente é causada pelo Espírito de Deus. O mal traz condenação à sua mente. Deus traz a convicção de que algo precisa ser mudado. E finalmente, a sexta e última maneira pela qual nós podemos testar se aquilo que nós ouvimos, as impressões que vêm à nossa mente, vem ou não de Deus, é fazer a seguinte pergunta a você: ela traz a paz de Deus na minha vida? Deus, queridos, não é um Deus de desordem. A Bíblia declara, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Se você está sentindo confuso, confusão e sentimento não vem de Deus. Ou está vindo de outras pessoas, ou da sua própria mente. Se você se sente pressionado e confuso sobre uma importante decisão que você precisa tomar na sua vida, questione essa situação. Porque essa não é a maneira pela qual Deus fala conosco. Não existe nenhum caso em toda a Bíblia que Deus forçou alguém a tomar uma decisão precipitada. Pelo contrário, queridos, a Bíblia é muito clara. E ela afirma que Deus é paciente. Deus não tem interesse em condenar você. Ele deseja transformá-lo. Deus é paciente. A palavra expressa diz: Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não tem interesse em perdê-lo. Ele tem desejo de mudá-lo. E para isso Ele prefere que você, ouçam com atenção, querido. Deus prefere que você tome uma decisão demorada, mas acertada, do que uma decisão precipitada, mas equivocada. E agindo assim, nós teremos diante de nós uma linda realidade, que é viver com paz dentro de nós. E o que essa paz pode nos trazer? O coração em paz dá vida ao corpo. Mas quando a Bíblia fala de paz, não fala a paz, não se refere à paz que nós como seres humanos imaginamos. Significa não mais haver conflitos entre, quem sabe, países, ou conflitos de relacionamentos, repouso, silêncio, tranquilidade de alma, as definições que o dicionário traz sobre paz. Não. Nosso mundo, queridos, mal compreende o que a verdadeira paz significa. A verdadeira paz, ela vem como resultado de um espírito e de uma consciência limpa e tranquila. Para muitos hoje, paz significa beber até ficarem tão bêbados que não podem mais sentir dor e sofrimento sobre a situação que existe ao seu redor. Para outras pessoas, na tentativa de fugir da sua angústia, da sua dor, paz significa ficar pulando de galho em galho nos seus relacionamentos afetivos, buscando alívio. Para outros, em virtude desse sentimento também de solidão, desespero e busca de encontrar algo, paz significa trabalhar, colocar toda a sua energia e atenção no trabalho. Aqui nós encontramos 3 aspectos que eu acabo de mencionar: vícios, sexo e trabalho. E a lista que eles não para aqui. Só que nada disso traz verdadeira paz, a paz de espírito. Sabe por quê? Porque a verdadeira e única paz de espírito vem de um relacionamento de amor com Jesus Cristo. E a Bíblia também afirma a nós, pois Cristo é a nossa paz.
A verdadeira paz de espírito, senhoras e senhores, ela vem a nós da convicção de que Deus nos ama. E de que esse Deus se importa com cada um de nós. E que esse Deus pagou o preço para que nós pudéssemos viver em confiança nele. Se você tem alguma dúvida ainda, ouça. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. A verdadeira paz de espírito vem quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, sua vontade, seus propósitos para a nossa existência, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. É por isso que Cristo nos disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele sabia. E por isso ele disse, nesse mundo vocês terão aflições. Ele sabia. Contudo, diz Jesus Cristo, tenham ânimo. Tenham ânimo. Porque eu venci o mundo. Querido, se você tem alguma dúvida, se aquilo que impressiona a sua mente vem de Deus, nunca se esqueça desse importante teste. Essa impressão ela precisa, além de todos os passos que eu mencionei antes, essa impressão precisa trazer paz ao seu coração. Não existe nada mais importante na nossa vida do que, queridos, ouvir a voz de Deus. Sabe onde vocês pensam, não, o importante para mim é vencer na vida, eu preciso conseguir mais coisa, mais dinheiro, eu preciso ter sucesso, eu quero ter uma linda família, um lindo carro, uma casa maravilhosa. Nada mais é importante a nós do que ouvir a voz de Deus. Nada. Para concluir, queridos, eu quero dizer mais uma frase para vocês. Deus não está brincando conosco. Deus não está tentando nos confundir. Ele apenas deseja que nós aprendamos a ouvir, a reconhecer e compreender qual é a vontade que Ele tem para a sua e para a minha vida. Quanto mais você ouvi-lo, mais você o conhecerá. Quanto mais você o conhecer, mais você o compreenderá. E isso, queridos, é a experiência de uma vida ao lado de Deus. Uma experiência que pode ser sua, de cada um de nós, se você decidir. O que você está esperando? O que é que você ainda hoje está esperando? Deus eterno, depois de juntos verem Tua palavra, como devemos analisar e examinar as impressões que vêm à nossa mente, ao nosso coração. Eu suplico de uma maneira muito especial que Tu possas abençoar a cada um de nós aqui,
possamos não apenas ter toda essa informação como algo cognitivo ou intelectual, mas que possa ser a nossa experiência. Senhor, nós queremos ouvir Tua voz. Ensina-nos, Senhor, o discernimento, dá-nos sabedoria para compreendermos qual é a Tua vontade, ou quando recebemos, Senhor, as impressões que vêm do mal, as tentações que nos desviam de um relacionamento de amor contigo. Pai, fala a nós. Te imploro, Senhor. Fala a cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, a parar e ouvir. Senhor, queremos fazer Tua vontade. Isso te suplicamos em nome daquele que veio a esse mundo nos dar paz, não como o mundo a dar, a paz de espírito, a paz em nossa consciência, uma mente limpa e tranquila ao Teu lado. E é no nome dele que te suplico, bom Deus, essas bênçãos, hoje e sempre. Amém, Senhor.